Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te recebo hoje com um peso no coração, mas também com uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Existe algo terrivelmente assustador no silêncio de Deus. Você já parou para pensar que o silêncio dele pode não ser ausência, mas sim uma sentença ou um teste final? A imagem que nos trouxe aqui hoje não é apenas a de um homem orando, é o retrato de uma alma que chegou ao limite desespero. Eu quero te acolher, mas preciso te alertar. Se o céu está em silêncio para você agora, há algo acontecendo nos bastidores do mundo espiritual que você ainda não percebeu, e isso deveria te fazer tremer e buscar a Deus como nunca antes. Por que será que alguns clamam e são atendidos no mesmo instante, enquanto você, que tem sido fiel, que tem chorado aos pés da cama, parece estar falando com as paredes? Será que existe um pecado oculto, uma porta aberta, ou apenas um propósito tão grande que exige que você seja moído primeiro? Este vídeo não é apenas mais uma oração. É uma convocação para quem sente que está perdendo a conexão com o Criador. Eu te convido a entrar comigo neste território desconhecido. Vamos desvendar o que acontece quando Deus decide se calar. Prepare o seu coração, porque o que vamos tratar aqui pode. O Senhor é santo, justo e terrível em seus feitos. E muitas vezes nós nos aproximamos dele com uma intimidade barata, esquecendo que ele é o fogo consumidor que consome a palha. Se você sente que Deus não te ouve, eu te pergunto com temor: você tem certeza de que ele ainda está na sua casa? O profeta Isaías disse que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Talvez o medo que você sente ao fechar os olhos não seja apenas cansaço, mas o eco de uma alma que se sente rejeitada. Mas escute bem, mesmo no medo, há esperança para aquele que se humilha. Estamos aqui para clamar por aquele que não tem mais forças, para aquele que olha para a própria vida e só vê ruínas. A curiosidade que te trouxe a este vídeo é o gancho que Deus usou para te trazer de volta ao arrependimento. Por que ele te manteve vivo até este exato minuto, apesar de todos os seus erros? Por que ele permitiu que você sentisse essa dor insuportável de não ser ouvido? Existe um mistério guardado no sofrimento. Cada lágrima que você derrama agora é monitorada por um Deus que é zeloso. Ele não divide a glória dele com ninguém e não aceita um coração dividido. Se você quer que o céu se abra, você precisa estar disposto a ser quebrado aqui agora. Vamos entrar nas camadas mais profundas da sua alma, onde o choro não é mais estético, mas sim um gemido inexprimível que o Espírito Santo traduz diante do trono. Prepare-se, pois a santidade de Deus vai confrontar a sua realidade e nada ficará oculto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Meu irmão, eu sinto uma presença muito forte de confronto e cura aqui. Se você sente que este canal, o portal de oração, foi o lugar que Deus escolheu para falar contigo hoje, não saia daqui sem se selar esse compromisso. Inscreva-se agora. É um ato de fé dizer: Senhor,
Eu quero estar neste lugar de oração todos os dias. Não é apenas um botão, é a sua entrada para uma comunidade que clama junta. Ative as notificações, pois o próximo vídeo pode ser a resposta exata que você está buscando há anos. Eu estou aqui por você. Agora entramos no momento de maior agonia desta oração. Imagine-se no jardim do Getsêmani, onde o próprio Jesus, suando gotas de sangue, clamou e por um momento sentiu o peso do silêncio do Pai. Se o próprio Filho passou por isso, quem somos nós para não sermos provados? Eu clamo agora por você que está no seu limite, que sente um medo real do futuro, um medo de que as promessas nunca se cumpram. Senhor Deus, olha para este filho. Olha para esta filha que está com o celular na mão, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Eles estão perguntando, até quando? E a resposta parece nunca chegar. Eu repreendo agora toda curiosidade maligna que tenta entender os teus planos sem ter obediência. Traz o arrependimento que dói, mas que cura. Quebranta essa dureza, Senhor. Que cada palavra deste roteiro seja como um martelo que esmaga a rocha do orgulho. Porque eles ainda estão sofrendo, Pai. Por que a porta continua fechada? Nós clamamos por uma fresta de luz. Que o choro que sai agora seja um rio de purificação. Não permita que o inimigo use o teu silêncio para plantar a semente da apostasia. Nós temos medo, sim, Senhor, de vivermos sem a tua presença. Não me lances fora da tua face, era o medo de Davi. É o nosso medo hoje. Sem ti, somos apenas carne e osso destinados ao pó. Mas contigo, mesmo no silêncio, somos mais que vencedores. Manifesta-te no meio desta escuridão. Que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, invada este quarto agora e revele o que precisa ser mudado para que o milagre aconteça. Pai, existe uma pergunta perturbadora que ecoa no coração daqueles que te buscam. Será que o Senhor parou de nos ouvir ou fomos nós que paramos de te sentir? Há um medo real de que a nossa alma tenha se tornado insensível ao teu toque, como se o pecado tivesse criado uma crosta que nos impede de perceber a tua glória. Eu clamo agora por aqueles que estão assistindo a este vídeo e sentem um vazio gelado por dentro. É curioso como alguém pode estar no meio de uma multidão e ainda assim sentir que Deus o esqueceu em um deserto sem fim. Mas eu te alerto, meu irmão, o silêncio de Deus pode ser a sua última tentativa de chamar a sua atenção antes que algo pior aconteça. Por que você continua insistindo em caminhos que só te trazem dor? Por que você guarda esse rancor que está apodrecendo a sua vida espiritual? Deus é zeloso e Ele não divide a sua adoração com os ídolos do seu coração. Aclamo agora por um arrependimento que rasga as entranhas. Que este choro que você está segurando finalmente saia, não como uma reclamação, mas como uma rendição total. Senhor, visita este lar agora com o teu fogo purificador. Que cada pessoa que está ouvindo esta oração sinta um tremor santo, uma curiosidade de saber como seria a vida se estivessem totalmente mergulhados na tua vontade. Não nos deixe cair na armadilha de achar que o silêncio é indiferença. O Senhor está observando, texto padrão,
Chegamos a um ponto de interrogação que muitos evitam. E se a razão de Deus não te ouvir for o fato de você estar pedindo apenas para o seu próprio prazer? A Bíblia diz que pedimos e não recebemos porque pedimos mal. É curioso como somos rápidos para cobrar de Deus e lentos para nos entregar a Ele. Eu quero que você olhe agora para a imagem deste homem orando na thumbnail e se pergunte: o que há por trás desse semblante? Há uma entrega real ou apenas um interesse comercial com o céu? O temor do Senhor deve invadir a sua mente agora. Por que você acha que merece uma resposta imediata se você não gasta tempo conhecendo aquele que responde? Existe um segredo guardado na espera, um mistério que só os que choram de verdade conseguem acessar. O silêncio de Deus é a escola da paciência, mas também pode ser o corredor que leva ao julgamento. Não brinque com a santidade do Altíssimo. Eu clamo agora por uma revelação profunda, que o Espírito Santo mostre a você exatamente onde você se desviou. Que a curiosidade de entender os planos de Deus se transforme em fome pela sua palavra. Pai, nós te imploramos, não retires de nós o teu Espírito. Mesmo que o Senhor não nos dê o que pedimos hoje, dá-nos a tua presença, que é o nosso maior tesouro. Que o choro de arrependimento se torne agora um choro de alívio, pois o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhe-se agora. Reconheça que você não é nada sem a mão dele. Deixe que o medo da solidão espiritual te leve correndo para os braços do Pai, onde o silêncio finalmente será quebrado por um sussurro de amor e direção. Meu querido amigo, nós estamos no meio de um confronto espiritual poderoso. Você sente como o ambiente mudou? Se você chegou até aqui, é porque Deus tem um plano de resgate para a sua história. Eu quero te pedir algo importante. Não guarde essa oração só para você. Se você conhece alguém que também está sofrendo com o silêncio de Deus, compartilhe este vídeo agora. E se este clamor está te ajudando a enxergar a luz, deixe o seu amém nos comentários e curta este vídeo. Isso ajuda o portal de oração a chegar em corações que estão prestes a desistir. Vamos continuar clamando. Pai, a nossa alma está cansada de esperar por uma resposta que parece nunca chegar. E o medo de que o tempo esteja se esgotando começa a nos desesperar. É curioso como o Senhor opera no tempo do Kairos, enquanto nós somos escravos do Cronos, o tempo dos homens que nos cobra resultados imediatos. Eu clamo agora por quem olha para o relógio da vida e sente que as portas estão se fechando para sempre. Por que, Senhor? O Senhor permitiu que chegássemos a este estado de falência emocional. Existe um temor que nos assombra, o medo de que o Senhor tenha nos entregue a nossa própria sorte por causa da nossa teimosia. Mas ao mesmo tempo, há uma curiosidade santa que nos faz perguntar: e se este silêncio for apenas a calmaria antes do maior milagre da nossa história? Eu te peço, ó Deus, entra agora nos pensamentos de quem não consegue mais dormir. Tira toda a insônia causada pela preocupação e coloca um temor reverente que nos faça descansar na tua soberania.
Se o Senhor parou o sol para Josué, o Senhor pode parar o tempo para nos socorrer. Nós não aceitamos um não como resposta final se ele não vier da tua boca. Por isso, clamamos com lágrimas, manifesta a tua glória. Que cada gota de suor e cada lágrima de agonia derramada neste momento se transforme em combustível para uma fé inabalável. Senhor, revela o teu braço forte, que o mistério da tua vontade seja desvendado para aqueles que te buscam em espírito e em verdade. Não nos deixe sair deste clamor sem uma direção clara, sem um sinal de que o Senhor ainda está no controle do barco, mesmo em meio à tempestade furiosa que tenta nos naufragar. Estamos chegando ao momento decisivo, ao ponto de não retorno nesta oração. Eu sinto um temor profundo, porque sei que muitos estão assistindo a este vídeo como a sua última cartada antes de desistirem de tudo. Eu clamo agora por uma quebra de correntes espirituais, porque você ainda carrega esse segredo que te consome, porque você tem curiosidade pelas coisas do mundo, mas tem medo de se entregar totalmente ao fogo de Deus. Senhor, queima agora toda a impureza. Que o choro que sai agora seja um choro de libertação de vícios, de adultérios mentais, de invejas e de falta de perdão. É curioso como queremos que Deus nos ouça, mas nós nos recusamos a ouvir o grito de socorro daqueles que nós mesmos ferimos. Pai, gera em nós um coração de carne. Tira o coração de pedra que não sente mais nada. Eu clamo pelo arrependimento que faz a pessoa se prostrar no chão e reconhecer: eu sou o culpado, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando o choro do arrependimento encontra a santidade de Deus, o silêncio é quebrado imediatamente. Eu sinto que as algemas estão caindo agora. O medo da condenação está sendo substituído pela paz da justificação pelo sangue de Jesus. Que este vídeo seja um divisor de águas na sua vida. Deixe a máscara cair. Deus não atende a quem você finge ser. Ele atende a quem você realmente é no secreto. Chora, meu irmão, chora, minha irmã. Deixa o Espírito Santo lavar o seu interior. O Senhor está ouvindo agora. Ele está inclinando os seus ouvidos para o gemido dos contritos. A resposta está sendo liberada no mundo espiritual enquanto você se esvazia de si mesmo para ser cheio da presença do Deus Altíssimo. Finalmente, Pai, após passarmos pelo vale do medo, da curiosidade e do arrependimento, nós começamos a sentir o calor do teu abraço. O silêncio está sendo rompido por um sussurro que diz: eu nunca te deixei, eu estava apenas te moldando. É curioso como a dor nos cega para a presença constante do Consolador. Eu clamo agora para que a esperança seja restaurada de forma sobrenatural, que o choro de agonia se transforme em um choro de gratidão antecipada. Senhor, obrigado por nos ouvir, obrigado por não nos abandonar aos nossos próprios desejos destrutivos. Nós terminamos esta oração com um temor santo, sabendo que servir a Ti é o maior privilégio da nossa existência. Que a vida deste irmão, desta irmã, seja a prova viva de que o Senhor responde ao clamor do aflito. Por que Deus não te ouvia? Talvez porque Ele queria que você aprendesse a ouvir a Ele primeiro.
Agora que o seu coração está alinhado com o céu, prepare-se para as janelas que vão se abrir. O medo do futuro deu lugar à certeza da tua providência. Nós selamos este tempo de clamor com o selo do Espírito Santo. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Não saia desta presença. Mantenha o seu altar aceso. A oração não termina quando o vídeo acaba. Ela continua na sua caminhada diária com o Pai. Vá em paz, com o rosto limpo e a alma renovada, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém e amém. Meu querido, chegamos ao fim deste momento profundo, mas é apenas o começo de uma nova fase na sua vida. Se você sentiu o toque de Deus e as suas lágrimas foram um sinal de cura, eu te peço que não guarde este testemunho. Inscreva-se agora no portal de oração para que possamos continuar caminhando juntos. Amanhã teremos outro encontro marcado com o Pai aqui. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz dores, esteja sobre a sua casa hoje e sempre. Muito obrigado por orar comigo. Até o próximo vídeo.